Graça e paz, queridos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos com mais uma responsabilidade sobre os nossos ombros de sermos, mais uma vez, a torneira de Deus para a vida de cada irmão, de cada ouvinte da palavra de Deus. Hoje, Deus nos deu uma revelação poderosa com esta palavra. E nós estamos vivendo agora o mês de Ezequias. Esse mês, mês profético, mês em que Ezequias agiu de uma forma tremenda quando ele assumiu aos 25 anos de idade. Eu quero até ler aqui capítulo 18 do segundo livro de Reis, capítulo 18 do segundo livro de Reis, que fala: sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás. Começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. Versículo 3. É esse versículo que eu quero enfatizar nesta noite. Falar sobre o princípio da honra. A honra que você estabelece é a honra que te dá o livramento. A honra que você estabelece é a honra que você tem a autoridade. E a Bíblia fala aqui no versículo 3: fez como era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. O rei Acás, o pai de Ezequias, foi um rei ímpio, um rei apóstata, um rei ruim, um rei, aos olhos de Deus, terrível, e aos olhos dos homens também, idólatra. Mas o que nós queremos falar aqui é sobre o princípio da honra nesse início de caminhada no meio de Ezequias. O princípio da honra. A Bíblia diz: honra a quem honra. A Bíblia diz que Deus, ele se aplacou, achou graça diante de um homem chamado Noé, um dos homens que mais ele honrou na terra. A honra de Deus, o próprio Jesus diz que aquele que serve a ele receberá honra do Pai, receber honra de Deus, como está escrito em Ezequiel 14, se ainda que esses homens estivessem, Moisés, Samuel, Jó, diante de mim, eu não livraria este povo, eles salvariam apenas as suas almas. Jeremias capítulo 15, versículo 1 também fala a mesma coisa. Então, muitas pessoas às vezes deixam de honrar
O princípio da honra é o que faz nós crescermos no modelamento espiritual. Aquela honra que é a unção que a pessoa tem, que é o discípulo, ele se modela, ele se espelha, como Eliseu honrou Elias, como Timóteo honrou Paulo, e assim sucessivamente. Esse princípio de honra é o que cura. A unção que você honra é a unção que te cura. A unção que você honra é a unção que te cura. O princípio de honra a Adão, Eva e a serpente. Observe que para cada uma desses personagens, o Senhor tratou pessoalmente. Mas quando o Senhor estabeleceu ali uma lei e disse: da árvore da ciência do bem e do mal, deste fruto você não deve comer, porque se você comer, certamente você vai morrer. O Senhor falou para Adão. Observe, e quando a serpente foi, no capítulo 3, a mais astutas de todas as animais que Deus criou, as serpentes que vem moldada, ela vem transfigurada. Ela, assim como ela enganou quem? Enganou Eva. Assim como a serpente enganou Eva. O temor deles que não podia nem tocar na árvore. Não foi isso que Deus falou, não comer do fruto. E no entanto ela disse: não podia nem tocar. E nessa conversação que demorou tempos e tempos, é esse tipo de coisa que faz qualquer tipo de liderança a enfraquecer, a desanimar, por conta das más conversações que corrompem os bons costumes. Mas o princípio da honra, por que Adão saiu? Por que Adão saiu? Por que Eva saiu? Porque eles foram expulsos, porque perderam a autoridade, o governo, porque não fizeram o jejum exatamente daquele fruto. Aquele fruto tinha que ser consagrado ao Senhor. Aquele fruto tinha que ser anátema. Consagrado ao Senhor, não se toca. Assim como existem assuntos, assim como existem expedientes que não se deve tocar. Se não você tocar naquilo, você pode tocar na unção. Como foi o caso de Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus. No entanto, ele fez um carro. Ele fez um carro novo para transportar a arca. Ele quebrou um princípio de Deus que só os levitas podiam carregar nos ombros a arca. Mas ele fez um carro novo, botou uns bois para puxar o carro. E um homem que honrava muito Davi, amigo de Davi, foi trucidado na hora que ele tocou na arca.
na hora foi fulminado. Davi que se entristeceu muito com aquilo. Mas Davi estava tentando fazer algo bom, participar de algo que ia ficar para a história da vida dele. Então, não se deve quebrar o princípio da honra. O princípio da honra não se deve quebrar. A Bíblia diz que o filho de Noé, chamado Cão, ele quebrou o princípio da honra, viu da nudez do pai e recebeu uma maldição que ficou para o resto da humanidade. Uma maldição. E quando Deus quer te abençoar, Deus não quer apenas te curar, mas a sua cura ela é precedente de outros expedientes. É muito importante você entender esta palavra no meio de Ezequias. Adão quebrou o princípio da honra. Como? Porque ele pegou da mulher, ele comeu o fruto. Então eles perderam o fruto, eles perderam o domínio e perderam a comunhão com Deus. O que foi que aconteceu? Ao invés do Senhor dizer, Adão, eu sei de tudo o que aconteceu. Adão, eu sei tudo o que aconteceu, venha. Onde você está? Ou então, Eva, onde você está? Não. Ele não falou, ele falou, Adão, Adão, onde você está? Por quê? Porque tem que haver o responsável daquela coisa que aconteceu. Com quem você anda vai mostrar os princípios de honra que você tem. Com quem você se ajunta mostra os princípios de honra que você tem e que você dá. Como Noé. A Bíblia diz que Noé trouxe ali, todos debochavam dele, mas ele honrou Deus e Deus honrou Noé. Deus honrou Deus, Noé honrou Deus e Deus honrou Noé. Com quem você anda, com quem você se estabelece, com quem você conversa, isso mostra o princípio de honra que você tem e que você dá. O princípio de honra. Por isso que algumas pessoas não conseguem ser desatadas nunca na vida. Nunca serão desatadas. Nunca. Por quê? Porque tem aquela coisa do Acais. É o Acais ainda. O Acais, ele é o rei ímpio, que tem modos ímpios, e o Salmo 1 diz que não devemos andar segundo os conselhos dos ímpios. Adão perdeu todo o seu domínio, todo o seu governo e saiu. Então, outra da importância de nós termos um ministério de renúncia, de jejum, de buscar a presença de Deus, para estabelecer a honra, porque através dessa unção, o Espírito Santo vai, através de nós, curar muitas vidas. Muitas vidas. Então Adão, Deus falou para Adão, Adão, onde você está? Porventura você comeu do fruto? Se eu ouvi a tua voz e me escondi. Todas as vezes que as pessoas deixam de desonrar, estabelece a desonra, e quem está na desonra é o próprio Satanás. Toda pessoa que se oculta, se esconde, tenha certeza que é o estabelecimento da desonra. E quando há uma desonra, há um estabelecimento satânico. Aí ele vem a Eva e fala com Eva. Eles costuraram agora aventais de folha, se apresentaram, porque agora eles viram que estavam nus. E eles não sabiam que estavam nus. Mas observe, a desonra, eles perderam o princípio da honra a Deus. E foi a serpente, e entrou em um entendimento com choque teológico. Esses choques teológicos de muitas
muitas doutrinas, muitas igrejas, o disse-me disse, cada um é mais santo do que o outro. Então a serpente ali já entrou com o argumento: certamente não morrerás. Se você comer, você não vai morrer, porque você vai ser igual a Deus. O que foi que aconteceu? Agora ela olhou para a árvore e viu o fruto da árvore, que era desejável à vista e bom para se comer. Olha que coisa tremenda. Quando estabelece a desonra, faz de conta que não aconteceu nada. Aí depois vem o arrependimento, imagina só. E aí o Senhor disse para a mulher: agora você conceberá com dores. Agora você vai conceber com dores seus filhos. Aumentará as suas dores para ter os seus filhos. Depois veio trabalhar com a serpente. Porque fizeste isto. Salmo 65 diz também: agora a sua comida será o pó. Se alimentar de pó. E a Bíblia diz que o homem foi criado do pó da terra. Toda vez que você quebra o princípio de honra, Satanás se alimenta de você. O princípio de honra que você deve ter com seu patrão, com seus colegas, com seus superiores. O princípio que você tem de honra. A Bíblia diz que devemos considerar as pessoas superiores a nós. Êxodo capítulo 20, versículo 12 diz assim: honrará pai e mãe para que prolongue os seus dias na terra, os dias que Deus te dá. Esse é um princípio de honra. Não está falando só de pai biológico. O Acais aqui é o pai de Ezequias, mas a Bíblia diz que ele fez conforme o pai Davi. O seu pai espiritual, o seu pai na fé. Você quebra esse princípio, você vai se aconselhar com a serpente vai lhe dar quase que uma verdade. Não foi assim que Deus falou? De toda árvore do jardim comereis. E essa é a conversa da serpente. E sabe o que acontece? Essa serpente, ela vem mascarada de religião, ela vem mascarada de parentes, ela vem mascarada de irmão de igreja, ela vem mascarada de eventos. Amém? Quebra de princípios da honra. Um pequeno evento pode trazer grandes conflitos. Pode escrever isso aí. Um pequeno evento pode trazer grandes conflitos. E às vezes não tem mais chance, tipo um ovo que cai na nossa mão. Não tem mais chance de recuperar. Tal qual você pegar o café e colocar leite. Não tem mais como separar. É o princípio da honra. Quebra-se a honra. Então um pequeno evento pode trazer grandes conflitos para a eternidade. Então a Bíblia diz que Adão perdeu esse princípio, quebrou esse princípio, o princípio da honra. O princípio da honra anula o governo da geografia. O princípio da honra anula o governo da geografia na sua casa. Quebrar o princípio da honra anula o governo na cidade. O princípio da honra anula o governo com as pessoas com quem você convive, na sua rua, no seu trabalho. Quebrar o princípio de honra. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje foi provocado, eu vi aí no grupo, os irmãos perguntam qual foi a causa da doença de Ezequias. É bom ler mais um pouquinho, nem vou responder, mas é bom ler mais um pouquinho. Veja o que foi que ele fez. Se ele não quebrou, se ele primeiro não tentou bajular Senaqueribe. Mas
é para outro dia. Hoje nós estamos falando sobre o princípio da honra. O princípio da honra. A Bíblia fala aqui no capítulo 20, versículo 6. Quando Ezequias recebe a notícia da doença dele, que a doença é para a morte, a Bíblia diz que ele orou. Diz aqui a palavra de Deus. Cadê o... Observe o que diz aqui. Glória a Deus. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de lembrar que andei diante de ti em verdade de coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, o chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, aleluia, assim diz o Senhor, Deus de Davi. Eu não aprendi isso na Bíblia, não. Eu aprendi batalha espiritual fora da Bíblia. Você tem que aprender. Você não pode ser omisso e quebrar princípio. Teve um rapaz uma vez, quebrou um princípio e depois disse assim: quer dizer que o senhor não é mais meu pai? Eu disse: não. Você já colocou outro no meu lugar. Assim são as pessoas que esse mês, no dia 24, vai botar João para ser o seu pai. Aí vai para a roça tomar cachaça, vai se misturar com os cachaceiros, vai misturar com vários tipos de gente. Não, mas eu não estava bebendo, eu não estava fumando, eu não estava fazendo, mas estava no meio. Coisa que Deus não permite. Deus não permite isso para nós. Deus não permite. Você quer ter unção? Então estabeleça princípio de honra. Assim diz o Senhor, Deus de Davi. Lembra que ele fez conforme o pai Davi? Princípio de honra. Observe. Teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te sararei, e ao terceiro dia subirá a casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das tuas mãos, o rei da Síria, te livrarei a ti, a esta cidade, ampararei esta cidade, por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Amém? Quando se quebra um princípio de honra, você mexe com a estrutura espiritual em várias áreas. Problemas na família, enfermidades. Observe, havia uma guerra. O rei Senaqueribe estava esperando só para dar o bote. Ele tentou, tirou o ouro de dentro do templo, deu várias coisas para o rei, mas o rei só estava esperando o momento para dar o bote. Mas o Senaqueribe não sabia. Imagina um chefe de família que mantém a casa, pagando água, pagando luz, pagando os mantimentos, pagando colégio de menino, pagando todos os impostos, ganhando diária, e de repente ele adoece. Ou ele morre. Adoece ou morre.
Aleluia. Preserve a sua saúde espiritual, porque estabelece a unção na saúde física, na sua saúde física. Louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre seja louvado. Glórias e glórias e glórias e glórias. Estabeleça o princípio da honra. Honra a quem honra. O Senhor disse ainda que Samuel, Jó ou Daniel estivesse diante de mim, só salvaria as vossas almas. Salve a sua alma. Se liberte nessa noite. Aleluia. Mantenha-se no princípio da honra. Honre como a Ana honrou Eliseu. Quando ela honrou Eliseu, o filho dela morreu. Ela foi a Eliseu voltou e ressuscitou o filho dela. Há uma unção de ressurreição no teu ministério, na tua casa hoje, se você estabelecer o princípio da honra. Aleluia. Você pode levantar a mão e dar um glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode dar um glórias ao Senhor. Estabelecendo o princípio da honra. Você vai dar honra a quem não tem honra. Você vai estabelecer com a serpente. A serpente vem se rastejando e aí conversa com você. Aí traz um transtorno para você que nunca mais você se levanta. Olha o que aconteceu com Adão. Ele quebrou o princípio da honra. A Bíblia fala que devemos servir ao Senhor da terra como ao Senhor do céu, não só na presença, principalmente na ausência. O que aconteceu com Adão? Adão se escondeu, ele se ausentou, ele achou que Deus não sabia. Adão achou que Deus não sabia que ele tinha comido da árvore da ciência do bem e do mal. Aleluia. E o Senhor decretou. Agora, todo quebra de princípio de honra, existe uma mentoria, existe um enfoque. Em Adão foi exatamente a serpente. Você vai ser igual a Deus. A partir daquele momento que ela ouviu, acabou. Ela foi e fez a cabeça, não, mas aí não importa se foi Eva. Assim como a serpente enganou Eva. Diga, pessoas enganadas. Diga, pessoas enganadas podem fazer você quebrar princípio de honra. Escreve isso. Pessoas enganadas podem fazer você quebrar princípio de honra. A melhor companhia para nós é nós mesmos. Melhor companhia para nós é a nossa consciência. Por quê? Porque a serpente fez parte de um aconselhamento, de um colegiado que não tinha nada a ver. Então Eva foi enganada, fez com que Adão quebrasse o princípio da honra. Quando você quebra o princípio da honra, você perde o domínio da geografia. Você perde o domínio da geografia, passa agora a não rir, passa a se esconder, passa a olhar para o chão, passa a ter problema, não tem mais autoridade, não tem brilho nos olhos. O Senhor quer restabelecer você nessa noite. Se você quer dar glórias ao Senhor, estabelecendo o princípio da honra, pessoas que você sempre honrou, continue honrando. Domei, arabachando, arabassúria. Continue honrando. Continue dando honra. Cuidado com pessoas enganadas e enganosas. Cuidado com pessoas enganadas e enganosas. Eu temo que assim como a serpente enganou Eva,
Dokomahai, Queixandarabarabasúbria. Aleluia. Quando Geazi viu que Naamã recebeu a cura, e a unção de cura foi estabelecida ali, Naamã foi curado. Geazi ficou olhando assim, com muito dinheiro, Naamã com muito dinheiro, com muita roupa para dar para Eliseu. Eliseu não aceitou nada. Ele aí chamou mais algumas pessoas, os 10 homens, e eles foram atrás de Naamã. Os homens pararam, pois não. Naamã disse: posso ajudar em alguma coisa? Não, Eliseu mandou que você me desse 10 vestes de roupa, desse isso, me desse aquilo. Ele leva tudo aí. Sabe quando uma pessoa é curada, quando a pessoa é restabelecida pela unção do Espírito, a pessoa dá até um olho, um rim para aquela outra pessoa. E no entanto, a Bíblia diz que Eliseu voltou, Geazi voltou, e Eliseu disse: onde você estava, Eliseu? Ele pestanejou e disse: porventura o meu espírito não foi contigo? O meu espírito não foi contigo? O meu espírito não foi contigo? Agora a lepra que estava aí na mão vai pegar em você. Na mesma hora ele ficou leproso. Cuidado com... E Eliseu deixou o Geazi deixou outras pessoas quebrarem o princípio da honra também. Então uma pessoa enganada pode ser uma pessoa enganosa. Uma pessoa enganada pode fazer você quebrar o princípio da honra. Então hoje é o primeiro dia. Eu vou entrar em detalhe, mas Deus está dizendo aqui: pela promessa que eu fiz a teu pai Davi, vou te curar, vou livrar essa cidade, vou te livrar da mão do rei da Síria. Aleluia. Deus vai voltar a lhe dar o domínio, o poder, a unção. Deus vai levantar o teu ministério se você quiser. Se você não quiser, você vai ser rejeitado como Adão. O Senhor não deu uma chance a Adão. Mas o Espírito Santo está aqui dizendo: eu vim, eu trouxe o meu filho. Eu gerei um menino no ventre de uma virgem para te dar a graça. Arrepende-te diante dele. Entra na presença de Deus, o Pai de Davi, em nome de Jesus. O pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Agora você vai ter que vencer a ti mesmo pelas coisas. Quebrar o princípio da honra. Não quebra mais princípio de honra. Fica no teu ministério, fica no propósito que Deus te chamou, porque naquilo que Deus te chamou, você tem um domínio naquela geografia. Você tem um domínio na geografia, você tem um domínio, e outra coisa, não é isso, só isso não. Por tua causa, muitas pessoas serão libertadas. Por tua causa, a cidade de Jerusalém. Por tua causa, a tua geografia, os teus filhos, o teu patrão. A Bíblia diz que a unção que estava sobre José fez com que o egípcio ele enriquecesse, ficasse rico, mesmo sendo um escravo. Não quebre o princípio da honra. Eu fui trabalhar o Grupo Votorantim, uma das melhores empresas do país, e como marinheiro eu não pude entrar. Aí vira o meu currículo: se o senhor quer entrar na turma de vigilante, porque tem 11, tem que entrar 12. Tem que entrar 12, tem 11 aqui.
Um perdeu no exame de saúde, viu meu currículo. Eu disse, tudo bem, eu faço o teste. Feito o teste, ficou que eu esperasse, esperei. Eu sei que fizemos, até na Polícia Federal fizemos trabalho lá, para entrar nessa empresa. Depois que nós entramos, que estávamos trabalhando, um dos nossos saiu da empresa por causa de um rolo de papel higiênico. Ele saiu da empresa, quebrou um princípio, não honrou. Olha, perdeu um emprego de 3,5 salários por causa de um rolo de papel higiênico. Tem pessoas assim, que querem o princípio, não conservam do que é do patrão. É do patrão, larga aí, que nada. É que antes de, vai sair meio-dia, quando dá 10 horas já está se aprontando. 5 horas da tarde vai bater a sineta para sair os expedientes do administrativo. 3 horas já está se aprontando, já deixa tudo amontoado para outro dia. Quando te disserem para você ir 1 milha, vá 2. Quando alguém disser vá 1 milha, você vá 2. Cheguei, Arabaxandarai. Em 3 meses eu passei a ser o melhor coordenador de tráfego. Eu prendi o diretor da empresa e acharam que eu ia embora. No final, que eu pedi para ele sair do carro, eu olhei o carro todo, perguntei o nome dele para colocar na prancheta. Como é o seu nome? Ele disse, Dr. Hernani Mônaco. Eu disse, meu Deus, esse é o meu diretor da empresa. O diretor que mandou uma CI, que houve um problema de conspiração, um problema de terrorismo, e os patrões dele são os mais ricos do país. Doutor Antônio Hermílio de Moraes. Então todas as empresas ficaram de prontidão, então a vigilância teve que ser reforçada. Todos os carros tinham que ser revistados. Mas, meu querido, mantendo o princípio da honra, conserva-se a unção. Pode escrever todos esses pontos que eu estou falando. Vocês aí que são pregadores, que estão em tudo quanto é lugar aí. Ainda ontem, ou ainda hoje, 2 pastores me chamaram, 2 pastores de convenção me chamaram para pegar na convenção deles, fazer conferência nas convenções deles. Porque às vezes você está olhando aqui, talvez a profundidade você não entenda. Você quer saber a causa da doença de Ezequias? Além do DNA de Acais, ele tirou o ouro da casa do Senhor. Ele tentou manipular, ele tentou comprar Senaqueribe. Inimigo não se compra. Aí seria outra mensagem, mas não é para hoje. Não é para agora. Estou falando do princípio da honra. O princípio da honra, não dê honra a quem não tem honra. Não se assente com quem não tem honra. Se você tem honra, dê a mão apenas, mas não se assente, porque senão você perde o domínio da geografia, você perde o domínio da sua casa. O rei da Síria vai mandar aqui a Senaqueribe, vai querer entrar na sua casa, querer entrar no seu trabalho. Sabe que vão chicanar, debochar de você, vão fazer você de nada. Sabe que disseram, quem é Senaqueribe? Quem é o teu rei para te livrar da minha mão? Então vamos trazer palavras de deboche, vamos fazer palavras, sabe, de pequenez, vai tentar pequenar o teu rei Jesus. Ou você não é crente e está passando por isso, você não é crente, está indo para o hospital, porque tem crente que tem conta até em farmácia, louca, show, me andarai. Senhor, quem creu na nossa pregação, aqui se manifestou o braço do Senhor. Ele foi pregando, mas verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e arrepender os seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Qual é a terra que o Senhor quer sarar? Qual é a terra que o Senhor quer sarar na sua vida?
a terra do teu ministério, a terra da honra que o Senhor estabeleceu ali. E por último, tudo que Deus quer te dar na terra tem uma semente plantada. Tudo que vem do céu para ti tem uma semente plantada na terra. Já existe a semente da bênção e a semente da maldição. Eu proponho para ti a bênção e a maldição, a morte ou a vida. Escolhe, pois, a vida para que viva. Aleluia, aleluia, glória, 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 glória. Visita-nos, Senhor, com o seu imenso amor. Visita-nos, Senhor, com o seu imenso amor. Eu quero te adorar com toda a minha alma. Eu quero te adorar com um verdadeiro amor. Salvaste a minha alma perdida, por isso eu te louvo do meu coração. Aleluia. Estabeleça o princípio. Escolha e estabeleça o princípio da honra. Só dê honra a quem tem honra. Nunca dê honra a quem não tem honra. Nunca faça isso. Paulo diz: eu mesmo resisti a Pedro. Você, como judeu, senta-se com o ímpio, senta com os gentios. Eu mesmo resisti a Pedro na cara. Mantenha o princípio da liderança. Mantenha o princípio de honra. Você continua com a unção de domínio, a unção de governo no território que você está. Senão você perde o domínio na sua geografia. A geografia que você está, o caminho que você passa, por onde você anda, as pessoas que te conhecem, pessoas vão olhar para você: o que está acontecendo com você? Não sei nada, comigo não está acontecendo nada. Eu estou sentindo você assim, Como assim? Como? Você olha no espelho, você não vê nada, mas as pessoas começam a ver em você o Senaqueribe, começam a ver em você o defunto Acais. A maldição hereditária, o espírito maligno hereditário vai começar a trabalhar na sua vida. A maldição no seu DNA, aí vai sair ferida, vai sair úlcera no teu corpo, por causa de preocupação, por causa que você quebrou o princípio, porque você berganhou as coisas de Deus. Aleluia! Não berganhe, faça como seu líder Heron. Não berganhe, não negocie a unção, não negocie isso, não negocie por nada. Simão mágico ofereceu a Pedro dinheiro e a João deu dinheiro para eles, para ele desse também o poder para impor as mãos, as pessoas recebessem o Espírito Santo. Já deixou Filipe, o líder dele, de lado. Quer dizer, saiu da igreja Filipe, já foi para a igreja Pedro. Tem gente assim, qualquer coisa sai para a igreja. Eu vou para outra igreja. Quando não é para outra igreja, é amizade. Amizade que não presta, que está mandando você para o buraco. Caia fora. Caia fora. O rapaz chegou para mim e fez assim: pastor, eu vi a lista da Marcha para Jesus e não vi o seu nome lá. Eu disse: você não vai ver, porque não está escrito Marcha para Jesus, dia do evangélico, dia de pastor, dia de pai, dia de mãe. A Bíblia está escrita em Êxodo 20,
Versículo 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que prolongues os dias na terra, os dias que Deus te dá. Os dias que Deus te der para servir a Ele com propósito, estabelecendo um princípio de honra. Do Coma na Xandarabasúbia, do Coriandere Meresurianda Lavaxandarai. Aleluia. Então, todos esses princípios que eu falei aqui, existem pessoas notáveis, homens poderosos. A Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem, mas a Bíblia diz, mas Ele achou graça. Diga para o Senhor, nós estamos aqui por causa de Noé. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus. Deus se arrependeu. Deus se arrependeu. Veio um filho do Satanás chamado Nimrod. Estabeleceu ali depois. E aí fez uma cidade forte, fez uma torre, enganando as pessoas. Enganando as pessoas. Para ser líder, ele enganou as pessoas dizendo que aquela torre ia tocar no céu. E enganou muitas pessoas. E aí o Senhor desceu. Desçamos e vamos ver. Porque o povo é de uma língua só. O povo é de um costume só. É um povo só. Vamos ver o que estão fazendo. Quem é Nimrod? O tal de Nimrod. Aí o Senhor fez, confundiu as línguas. Mas no capítulo 2 de Atos Apóstolos, o Senhor inaugurou a sua igreja, fazendo com que todas as nações da terra começassem a ouvir na sua própria língua. Enquanto o povo dele estava falando línguas estranhas, todas as outras nações começaram a ouvir as grandezas de Deus. Está na honra. A linguagem de Deus está na honra. A linguagem de Deus não está no seu certificado, não está na sua posição, se você é pastor, se você é presbítero. Está na honra, a linguagem de Deus. O que Deus vê em cada um de nós é a honra. Então ele viu isso em Ezequias. Ezequias honrou o pai Davi. Ele fez tudo conforme o pai Davi fez. A instrução do pai Davi. Louvado seja o nome do Senhor. E decretou o Senhor para Adão. Decretou para o Senhor, para Eva, algo. E decretou para a serpente algo. Com cada um, o Senhor enfaticamente, o Senhor tratou. E não permitiu mais que entrasse. Se Deus que nos criou, imagem e semelhança dele, não deixou a coisa de lado, é você que vai deixar? É porque agora você é bonzinho? A Bíblia diz que bom é Deus, mas Deus fez isso. Deus nos ama de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos que não pereçam, mas tenham a vida eterna. Mas ele estabelece o princípio de honra. Não existe um homem mais manso do que Moisés. Mas, no entanto, Moisés, uma certa época, mandou puxar a espada e matasse todos os seus irmãos. Coré era primo dele. A terra se abriu e 250 sacerdotes caíram tudo com seus incensários. Princípio da honra. Não dê honra a quem não tem honra. Aprenda a se levantar na hora certa, no momento certo. Não dê honra, para que você não caia, que essa unção permaneça em você. A unção do Espírito vai permanecer em você, e você vai ter domínio sobre os demônios, sobre os espíritos, os demônios hereditários, na vida das pessoas. O Espírito que está na cidade, livrarei esta cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se você crê, meu querido, diga eu dê glória, diga para o seu irmão assim, ó, eu creio. Diga, você crê? Aleluia. Eu quero orar por libertação nessa noite. Libertação. Para você voltar. Esse primeiro dia
esse primeiro dia de glória, de poder, de majestade. Neste primeiro dia, hoje é o primeiro dia do mês de Ezequias. Aleluia. Eu quero orar. Diga, eu creio. Diga, eu estou disposto a manter o princípio da honra. Diga, eu estou disposto a manter o princípio da honra. Nenhum tipo de conversa paralela. Não faça como Adão se escondeu. Não se esconda. Seja uma pessoa aberta. Aleluia. Eu como rai xandarabachando limanasúria. Oh, que xandalamaraha xeiandamanasúria. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu quero louvar teu nome, eu quero te agradecer, porque o Senhor é maravilhoso. Meu Deus, traz uma unção poderosa sobre nós. Nenhum tipo de quebra de maldição, de quebra de unção. Tudo que você fizer, o Espírito Santo está sobre você, ele vai te orientar, ele vai te dar orientação. Não havia mais pessoas para que Adão recebesse orientação. Adão recebia orientação diretamente de Deus. Diretamente de Deus, Adão recebia a orientação. A orientação do Espírito vinha exatamente, Deus falava exatamente na viração do dia. Deus falava com Adão. Você não pode perder isso, você não pode perder esta comunhão, que é o princípio. Aleluia. É o princípio. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Glórias e glórias e glórias e glórias. De madrugada o crente vai buscar poder. De madrugada o crente vai buscar poder. Vai, 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 que os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Vai, 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 que os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Senhor Jesus, Tu és meu guia. Senhor Jesus, Tu és amor, salvastes a minha alma perdida, por isso eu te louvo com meu coração. Salvastes a minha alma perdida, por isso eu te louvo no meu coração. Aleluia. Glória, glória, glória e glória. Diga assim, eu quero manter o princípio da honra. Fala aí. Aleluia. Eu já vi tanta gente pregar sobre Ezequias. Eu já vi tanta gente pregar a primeira coisa que deve se falar sobre Ezequias, que ele quebrou o princípio de honra. A honra a Deus como Adão. Ele quebrou o princípio de honra. Não deu em nada, mas o Senhor disse, eu vi as tuas lágrimas e agora eu ouvi a tua oração. ...43 dias de pegada. Para ter pedaço de diabo para tudo quanto é lado. Pedaço de Satanás, não quer saber onde é que ele está. Não quer saber se ele está em Acais, se ele está em Ezequias, ele vai ter que sair. Se ele está em Senaqueribe, quem é teu Deus? Teu Deus poderá me livrar? E o povo ficou em cima do muro. É assim que às vezes que acontece.
nego broca o seu líder, bate no seu líder e a pessoa fica frouxo. Se te mostrarem frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Davi era pequeno, mas no momento certo Davi vai cair para cima do Golias. Ele se apressou e foi para cima do Golias. Aleluia. Glória a Deus. Quanto tempo temos aí? Quanto tempo? Era para fazer em outubro hoje, né? Não é amanhã, né? Glória a Deus. Vamos pegar a lista aqui para a gente orar. Quanto tempo? Ainda temos tempo? Qual já foi? 5 minutos com a hora. Ah, 5 minutos. Glória a Deus. Se liga aí, ó. Rosiane, Maria, Rosa, Andressa, Adailton, Vilmara, Kaique, Alci, Pedro, Messias, Israel, Robert. Israel, Robert. Maria Cessan de Santa, Selma Oliveira, Anne, Josezito Paixão, Lázaro, Solange, Leide, Laiara, Leda, Cátia Guimarães, Flor, Leu, Franci, Alain, Kátia, André, Joseni Santos, Gilmar Almeida, Cleiton, Sara Bispo, Carol Jacques Santos, Tereza Dantas, Miralva Souza, Jean Andrade, Taz Bonfim, Márcia do Salão, Martina Lonão. É espanhol. Martina Lonão, tem gente estrangeira no grupo. Dalton, Yasmin, rapaz. Fernandes, Mila, Rosângela, Mila deve ser a irmã de Cátia. Mila, Rosângela, Simara, Caio, Alex Silva, Vitória Santos, Luzenor. Cadê ele aqui? Luzenor, tá na pegada aí, bota a cara na tela. Vem pra pista aí, para receber oração. Precocínico. Como é o nome do cara? Preço. Preço. Qual é esse aqui? Preço único. Ah, entrou. O Zenão Ferraz. Recebe essa unção aí, meu irmão. Glória a Deus. Deus te abençoe. Bota aí. Juan Onipônico. Eu tinha que botar o nome dele todo aqui. Sarinha. Sarinha, será que é Sarinha? Sarinha. Será que é Sara? Minha neta? Não. Ela. Sarinha. A pregadora. Lene. Walter. Lara Ferraz. É sim. Tem Sara e Lara. Não, é Clara, rapaz. Não. É Lara. Lara e Sara. Lara e Clara. Lara e Clara. Ivan Macedo. Bota aí o resto aí. Se tiver. Ângelo Domingos. Não tá aí. Ângelo Domingos. Bota a cara na tela aí. Bota a cara aí. Eu quero que você coloque aí, ó. Coloque aí. Em nome de Jesus. Eu vou manter o princípio da honra. Lara Ferraz. Larinha. É Lara Ferraz. É Larinha. Ângelo Domingos. Aí ela falou aí. Oi, meu avô. É ela, né? Ela falou, oi, meu avô, foi? Ela falou, oi, meu avô, foi? Kaique. Glória a Deus. Kaique. Princípio da honra, no dia que você quebrar, você perde o domínio da geografia. Você perde o domínio todo. A Bíblia diz que o Senhor fez o homem e mandou dominar sobre tudo na terra. Ele perdeu a unção do mundo todo para domínio estar sobre Adão. Ele quebrou o princípio da honra, entregou tudo para Satanás. E Satanás tentou negociar com Jesus. Jesus disse não. E Jesus o venceu pela palavra que estava escrito. Aleluia. Está escrito. Está escrito que eu sou filho de Deus. Está escrito que o diabo não pode comigo. Está escrito que quando eu estiver com ele não pode comigo. Se eu manter o princípio da honra, o Espírito Santo continua na minha vida.
E eu mantenho o princípio da honra. Honra a quem honra. A Bíblia diz, honra a quem honra. Aleluia. Vários pastores aí vendo eu pregar aí, me chamando. Eu pregar, é assim não. Eu estou numa cidadezinha pequenininha, mas na hora certa de vai me guiar. Glória a Deus. Mais algum aí? Bota na relação. Agora nós vamos orar. Vamos orar por revelação agora. Vamos orar por revelação. Quem quer? Quem quer o princípio da honra? Adão! Adão! Onde você está? No Corromahai, que anda lá Massúria. Aleluia! Rock Reis, eu não vi. Rock Cleiton. Adailton. Eu não vi Dadal aqui, rapaz. Não vi Dadal, não vi Natinha. Railane, ó, você não botou aqui, ó. Railane Mendes. Eu não botou. Daisy. Ivan Macedo. Se não Macedo 546 não é aquele não. É outro. Ivan Macedo seguindo aqui. Glória a Deus. Diga, eu vou manter o princípio da honra. A cobertura de Adão era Deus. O que passar para Satanás? Depois você lê sobre Acais, um rei ímpio, um rei que não valia nada. O pai de Ezequiel não valia nada. Mas o Senhor lhe dá pastor, o Senhor lhe dá profeta, o Senhor lhe dá tudo isso para manter a roupa suja, se lava com o Espírito Santo, pela palavra do conhecimento. Roupa suja se lava em casa só tem fofoca, só tem disse-me-disse, um quer ser melhor do que o outro. Um quer ser melhor do que o outro. Quando um começa a crescer, o outro já começa a querer crescer também. Fica aquela dança de rato. Fica aquela dança de rato miserável. Glória a Deus. Fica aquela dança de rato. Dentro da sua casa mesmo tem. A inveja começa dentro da sua casa. Agora a serpente não é seu parente. Diga, a serpente não é meu parente. Diga, eu não tenho nada a ver com a serpente. Não tenho um DNA de serpente. Aleluia! Glória, glória, glória pela gentileza e a meiguice do Espírito Santo. A meiguice do Espírito Santo. Eu amo o Espírito Santo. Eu amo o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Amanhã é o segundo dia, vai ter grandes revelações da palavra de Deus. Serão 30 dias de revelação, querido. 30 dias. Você é pregador? Você é pregador? Você que está lá, não sei aonde. Anote. Agora tem que... Não adianta você copiar, porque tudo que você decorar, você desaprende. O que o Espírito Santo lhe dá, não é você ser Aeronilde, é você ser você, Deus lhe usar. Deus quer usar você. E tem muita gente parada, tem gente desviada, desegrejada, que precisa voltar. Você tem alguém aí desigrejado? Quer voltar hoje? Tenho autoridade para orar por você aqui. Eu tenho autoridade para orar por você aqui agora. Você quer voltar agora? Tem alguém? Diga, pastor, eu quero voltar para Jesus agora. Eu quero voltar para a casa do meu pai. Fala com o filho pródigo. Você sabia que o irmão do filho pródigo, ele era um mercenário? Quando o rapaz voltou, que festa é essa? O senhor nunca fez festa para mim? É assim que eles fazem. Amanhã eu vou falar sobre o profeta, a unção velha. O profeta velho, amanhã, segundo dia. Amanhã é o segundo dia. Amanhã eu vou falar sobre o profeta velho que estraga a vida do profeta novo.
Aleluia. Quem quer voltar para Jesus aí? Quem quer voltar para Jesus? Quer voltar para Jesus? Não, diga se eu estou afastado mesmo, estou desigrejado mesmo. Eu preciso. Aleluia. Eu preciso. Quem quer? Quem quer? Veja aí se tem alguém que quer. Uma alma vale mais do que tudo que a gente está fazendo aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Adão foi a marquete de uma população interminável na terra. Adão tinha toda a unção. Adão tinha tudo para ter a eternidade. Adão tinha a eternidade na mão dele. Adão tinha a eternidade na mão dele. No entanto, ele negociou com o diabo, negociou com ela. Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Leia lá. Leia a Bíblia e estude. Estude Ezequiel 14, veja lá. Jeremias capítulo 15, versículo 1, veja lá. Veja. Ainda que Moisés, Daniel, Ezequiel estivessem, eu não ouviria em favor desse povo. Ele só salvaria as vossas, salve a tua alma. Já que o povo não quer, sua família não quer, o bêbado não quer, o drogado não quer, salve a tua alma. Mantenha o princípio da honra. Mantenha o princípio da honra. Que Deus quer te dar é grande. Que Deus quer te dar coisa tremenda. Não se compra com dinheiro. Aleluia. Honre a quem Deus honra. Valoriza o que Deus valoriza. O mar de Jesus se esclarecerá. Glória a Deus. Oh, Shankiram, Dalamaná, Xandarabasúbia. Espírito da graça de Deus, Espírito da glória que ressuscitou Jesus Cristo, Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, assim como desceste sobre Maria e gerou santidade no ventre dela. Meu Deus, desce agora. E aquilo que está doente, meu Pai, assim como a úlcera de Ezequias ficou curada, ele foi curado daquela úlcera terrível. Assim, meu Senhor, seja curado cada pessoa, cada mulher, cada homem, cada criança que está aqui nesta noite. Meu Deus, em nome de Jesus, desça uma unção de cura neste lugar. A unção de cura poderosa. A unção, meu Pai, que despedaça o jugo, que tira a carga das costas. No poderoso nome do seu Filho Jesus Cristo. Estabelece, meu Senhor, uma unção agora. Meu Senhor, para que Satanás não faça parte da nossa vida. No poderoso nome de Jesus Cristo. Eu te louvo, meu Senhor. Ah, meu Pai, que as paralisias agora, as pernas paralisadas, onde não tem sangue, venha o sangue, meu Senhor. Assim como o Senhor fez com Adão, que estava aquele bolo de barro ali, o Senhor soprou sobre a narina, e o sangue começou a circular, e o coração começou a bater. Aconteça agora, no lugar onde não tem sangue, vá o sangue. No lugar, meu Pai, onde está a dor, vem agora a cura dessa dor. Meu Pai, traz saúde nesse corpo, nesses ossos, do topo da cabeça à planta dos pés. No nome do Senhor Jesus Cristo, seja curado. Satanás, saia dessa doença. A vida da bactéria, a vida do vírus, do bacilo. Eu ordeno agora que essas células cancerosas caiam por terra, essa bactéria. A vida morra agora, seque agora, em o nome de Jesus Cristo. O medo, a aflição, a depressão, a opressão, caia por terra. A feitiçaria caia por terra, a inveja caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Todo qualquer tipo de ameaça caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Livrarei essa cidade. Livrarei do rei da Síria.
e te curarei. Te darei um sinal. O relógio de Acais voltará 10 graus à sombra do sol. 10 graus, como sinal. Deus vai te dar um sinal. Porque Deus é Deus de sinais, de prodígios e de maravilha. E Ele se manifesta com sinais, com prodígios e com maravilhas. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, no poderoso nome de Jesus Cristo. Que o nome do Senhor venha ser louvado e glorificado sobre a sua vida. Em nome de Jesus, sopra Espírito. Sopra Espírito. Aleluia. Que maravilha, né? Glória a Deus. Quantos minutos aí? Amanhã é dia de trampo. 1h10. 1h10. Deus abençoe. Deus te guarde. Quem não está no grupo, bota o número do grupo aí. Tem número? Não tem? Bota aí. Quem não estiver no grupo, quiser entrar no grupo, entra no grupo. Amém? Entra no grupo que tem debate sobre vários assuntos, principalmente agora esse mês de Ezequias. Vai ter muito debate. Qual é a causa da doença de Ezequias? Foi o que rolou hoje. Qual é a causa da doença de Ezequias? A causa psicossomática. Psicossomática. Ele já tinha pego todo o ouro, todo dinheiro, até o ouro que ele botou dentro da casa de Deus. Ele tirou e deu para Senaqueribe. E as tropas de Senaqueribe continuou sitiando. A cidade de Jerusalém estava toda sitiada. Mesmo pagando, eles continuaram lá sitiando a cidade. Glória a Deus, glórias ao Senhor. Amém? Foi. Glória a Deus. Deus abençoe. Amanhã a gente fala sobre a situação da água, em nome de Jesus. Que Deus te guarde, Deus te proteja. Que a unção do Espírito seja com todos vós. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito esteja com cada um de vós para todos sempre. Dá um abraço assim no seu corpo, ó. Respira fundo assim, ó. E diga graças a Deus. Deus te abençoe. E até amanhã, 21 horas. Amém? Amanhã, 6 da manhã, tem a oração do Bom Dia com Jesus. Amanhã pela manhã. Pelo YouTube, certo? Pelo YouTube, Heron Santana. No Instagram, Igreja Batista Nova Vida. E pelo Facebook, Heron Santana também, né? Glória a Deus. Deus te abençoe. Já estou com saudade para amanhã. Amém, querido? Fica na paz. Deus te dê uma noite de repouso. Deus te dê um dia, amanhã, de vitória. Seja propositivo amanhã. Haja com proposição. Não faça nada sem a orientação do Espírito. Não feche negócio. Vou te dar uma dica muito séria, fechou? Presta atenção. Você tem que entender que está havendo sinais. Chegou um rabino agora em Israel. Chegou não, já estava em Israel. Ele tem 32 anos. Já estão dizendo que ele é o cara. Amém? Seria precedido de guerra e tal. Mas o evangelho do reino, me pego nessa. 24:14, o evangelho do reino será pegado em todo lugar como testemunha e virá ao fim. Porém, pode haver uma manifestação por causa dessa guerra. A guerra da Ucrânia e a guerra da Rússia são questões ideológicas e vai permanecer. Por causa desses dois países, pode deflagrar uma guerra com toda a totalidade das nações e do mundo inteiro. E nós, como igreja do Senhor, devemos orar por Jerusalém, por todas pelas autoridades. Temos que orar, porque vai continuar a inflação no mundo inteiro. O combustível não vai baixar, vai continuar crescendo. As inflações, qual é a dica que eu dou? Não se endivide. Não compre nada, meu irmão. Não compre nada. Procure ter uma reserva, compre alimento.
procure ter reserva, porque a coisa vai piorar. Olha o que eu estou dizendo, não vai melhorar. Pode ter eleição, deseleição, pode ser o Luiz Inácio Lula da Silva, pode ser o Messias Bolsonaro, pode ser quem for. Não vai melhorar em nada, porque eu tenho certeza que a coisa vai piorar. Agora, houve trevas densas lá no Egito, mas sob onde está o povo de Israel havia luz. Então, vai continuar havendo luz e o ministério do Espírito Santo vai estar em nossas vidas. Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te guarde de todo maligno. Deus guarde os policiais, Deus guarde os delegados, Deus guarde todos os homens da terra, enfermeiros, agora nessa época os bombeiros, as cidades que vão fazer essas festas aí, que Deus guarde todos os viventes sobre essa terra, todas as mais semelhanças sejam guardadas e protegidos em nome de Jesus. E você diz amém. Glória a Deus.